creio que temos sido muito abençoados já neste culto, nesta manhã, e queremos continuar a sê-lo. E por isso rogamos a Deus que a palavra que vai ser exposta possa ser dirigida por Ele e tocar os vossos e o meu coração também. Irmãos, nós estamos a viver uns tempos em que eu estava a pensar que há quase 2 anos que diariamente, e diariamente é todos os dias, não é? Todos os dias nós recebemos uma informação nos nossos serviços noticiosos, não é? No telejornal, sobre a morte. Ou seja, todos os dias, nunca tinha acontecido, todos os dias nos informarem de quantas pessoas morreram. Já pensaram nisso? Nunca se falou tanto em morte como se tem falado nestes últimos tempos. Mas a verdade é que pessoas doentes a morrer não aconteceu só há 2 anos para cá. Sempre houve. E nós sabemos que tem morrido no mundo inteiro muita gente por causa da pandemia que nós estamos a viver. Mas muito mais gente tem morrido com outras doenças. Esses números não aparecem, a gente não os conhece. Se fossem divulgados, então, nos últimos 2 anos não morreram apenas 20 mil pessoas, ou pouco mais de 20 mil pessoas em Portugal, mas muito mais. Muito mais. Com outras doenças do coração, do fígado, de acidentes. Então, muita gente. Gente que crê em Deus, gente que não crê em Deus. Ainda há pouco tempo tivemos a notícia, na semana passada, de um pastor, irmão nosso da Assembleia de Deus, que estava com os jovens a jogar futebol, caiu. Os jovens pensavam que ele estava a brincar, até estavam a rir, e afinal ele tinha morrido, em pleno campo de futebol. Há uma semana, mais ou menos, que isso aconteceu. Toda a gente morre. E às vezes costumamos dizer que a morte é algo que já não tem solução. Mas nós crentes sabemos que tem, não é? Tem solução. Agora, há muita coisa que morre. Às vezes morre quando alguém falece, deixa um grupo de familiares, de amigos, e alguns parece que quase que morreram também com aquele que faleceu. Morreu o seu ânimo, morreu a sua alegria, morreu a sua esperança. Algumas pessoas dizem, olha, já não tenho futuro, era com esta pessoa que eu tinha o meu futuro. Então há muita coisa que morre. E apesar da nossa hora estar já um pouquinho a caminhar para o fim, eu não quero deixar de dizer, e a mensagem que eu hoje quero trazer é que Cristo venceu a morte. E tudo que que qualquer pessoa possa pensar que é a morte, que é o fim, com Cristo há esperança. E hoje eu gostava que os irmãos abrissem as vossas Bíblias comigo para podermos ler uma passagem e meditar numa passagem que está em Lucas, capítulo 7, e verificar que a esperança não morre. Ou seja, eu até diria de outra forma, quando a esperança morre, o que é que Deus pode fazer? Porque há pessoas que às vezes a esperança já morreu. Apesar de as pessoas dizerem muitas vezes que a esperança é a última coisa a morrer, a Bíblia tem uma mensagem contrária. Eu tenho dito várias vezes aqui, a esperança não é a última coisa a morrer. Porque em Provérbios, no capítulo 14, a Bíblia nos diz que aquele que confia no Senhor, lá no versículo 32, até na morte tem esperança. Até na morte tem esperança. Então, irmãos, vamos ler Lucas capítulo 7, versículos 11 até o versículo 17. É a história de uma viúva numa cidade chamada Naim. Ela realmente tinha perdido tudo.
ela tinha perdido a esperança também. Mas o encontro com Jesus veio mostrar que isso não era o fim. Lucas 7, versículo 11. Aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim. Este ele é Jesus, que tinha estado na cidade de Cafarnaum e agora viajava de Cafarnaum para a cidade de Naim. E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e ele disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Jesus venceu a morte. Jesus garante vitória sobre a morte. Nós iremos falar em alguns episódios onde nós vemos Jesus realmente derrotando a morte. Aqui temos o primeiro, o filho desta viúva. Haveremos de falar também quando ele ressuscita. São 3 episódios que estão relatados no Novo Testamento. Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim, Jesus ressuscita Lázaro, Jesus ressuscita, que é um amigo seu, Jesus ressuscita também a filha de Jairo. E hoje vamos falar aqui só neste aspecto. E o que é que nós temos aqui? Nós temos uma mulher a chorar, a fazer o funeral do seu filho. E notamos que esta mulher é viúva. E o que é que isto significa para ela? O que é que realmente significava naquele tempo? Uma mulher viúva era uma mulher que estava desamparada, porque naquela época a mulher dependia sempre do homem. Dependia do pai, enquanto solteira, para a sua subsistência, era o pai de família. Quando casava, dependia do marido, e se ficava viúva, ela ficava a depender do filho mais velho, o herdeiro, aquele que herdava o nome, aquele que herdava a herança, o primogênito. Ou então, em alguns casos, ela teria que ser redimida, ou seja, teria que casar novamente com aquele que era o remidor, o familiar mais próximo, para, no caso de não ter descendência, para deixar descendência e seguir o nome da família. Então a mulher, quando ficou viúva, ela já ficou triste e, de certo modo, sentindo-se desamparada. Até porque também, para o israelita, para o judeu, na sua concepção daquilo que era a lei de Deus, não significava que sempre havia uma boa interpretação, mas eles achavam também que quando uma mulher ficava viúva era como se fosse uma maldição, tal como quando ela não tinha filhos, era como se fosse uma maldição de Deus. Então aquela mulher pensava já que talvez tivesse sido amaldiçoada. Então ela estava a sofrer tudo isso. Nós podemos ver isso, esta ideia, por exemplo, no livro de Ruth. O livro de Ruth, no capítulo 1 e versículo 21, os irmãos que conhecem a Bíblia sabem que a seguir ao livro de Juízes vem o livro de Ruth. E a história de Ruth é a história de uma viúva que era nora de outra viúva, não é? Chamada Noemi. E a Noemi ficou viúva do seu marido, claro, não é? E tinha 3 filhos, 3 homens. Os 3 morreram e deixaram também as suas mulheres viúvas.
Mas reparem como a Noemi encara a sua situação de viuvez, de desamparo. De desamparo. Ela diz no versículo 21, Ruth 1:21, diz assim: cheia parti. Portanto, quando ela saiu da sua terra, levava o marido, levava os filhos, portanto, era abençoada. Cheia parti, porém, vazia o Senhor me fez tornar, porque depois me chamareis Noemi, pois o Senhor testifica contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Vejam como ela entende que o sofrimento, a viuvez, o desamparo que ela está a viver, era Deus que estava como se que a castigá-la, a afligi-la. Esta era a ideia. Então nós voltamos agora à viúva de Naim, daquela cidade de Naim, e vamos ver que ela, além da dor, do sofrimento, da viuvez, ela estava a sentir-se como que castigada. Era uma dor espiritual, porque muitos olhariam para ela pensando: esta mulher é amaldiçoada, perdeu o marido, agora perdeu o filho, o único filho que tinha, vai ficar sozinha no mundo, sem ninguém. Aquele filho, para ela, aquele rapaz, aquele jovem, diz que era um jovem, era a única esperança para ela ainda ter algum futuro, algum apoio, algum amparo. Aquele filho era a única esperança. Essa única esperança morreu. E agora vai ela, chorando, e uma multidão atrás dela, o cortejo fúnebre, chorando também com ela, porque não há esperança. Porque não há mais nada para fazer. Diz a Bíblia que quando isto estava a acontecer, quando este funeral, e esta mulher chorava sem esperança, sem alegria, a sua dor, o seu luto, o seu desespero, o seu futuro que não existia, que ela não conseguia ver, diz que Jesus veio ao seu encontro. Jesus tinha saído da cidade de Cafarnaum, cerca de 50 quilómetros. Era uma viagem que se fazia e demorava muito tempo, porque era um percurso muito acidentado, mas Jesus sabia o que é que ia encontrar, por isso ele foi ao encontro daquela mulher. E diz que o Senhor Jesus se moveu, diz o versículo 13, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. Irmãos, quando a esperança morre, quando nós achamos que já não há nada mais para viver, vamos nos lembrar disto. Deus é amor e compaixão. Deus é amor e compaixão. Quando estamos desesperados, quando não conseguimos ver futuro à nossa frente, quando a tristeza invade o nosso coração, quando achamos que já não há nada para fazer, tudo morreu, Jesus venceu a morte. Porquê? Porque Ele é amor. Não foi por nós. Jesus veio ao encontro daquela mulher e diz que se moveu de íntima compaixão, ou seja, cá dentro Ele sentiu. É bom pensarmos na palavra compaixão. Nunca me canso de repetir o sentido da palavra compaixão. Ela é a junção de duas palavras, com e paixão. Paixão é sofrimento. Sofrer. Sofrer com. Quando nós sofremos, Deus sofre connosco, porque nos ama. Compaixão é sofrer com o outro. Não é ter pena apenas. É muito mais do que isso. É sofrer. É chorar connosco. Ele teve compaixão desta mulher. Por isso ele dirigiu-se a ela. Ninguém lhe pediu. Ninguém o chamou. Foi iniciativa dele. Foi ter com aquela mulher por compaixão. Da mesma maneira como connosco, ele veio ter connosco por compaixão, ou seja, por amor. Ele nos amou e porque nos amou, ele deixou a sua glória e veio a este mundo para morrer por nós, para dar a sua vida por nós, para nos garantir a salvação. Ele veio ao nosso encontro e ele nos chama.
E ele foi ao encontro daquela mulher, porque a amava. Tocou, mandou parar o funeral, não é? O cortejo fúnebre, e dirigiu-se ao esquife, uma espécie de maca, onde era transportado o corpo, e tocou, dizendo àquele jovem: levanta-te. Agora, o tocar tem algum significado muito importante. É porque ninguém que tocasse ficava puro. Ou seja, quem tocasse num morto, segundo a lei, ficava impuro, imundo. E Jesus não se importou com isso. Não se importou de ser considerado imundo, porque mais importante era fazer algo por aquela vida, por aquela família. E Jesus tocou no morto. A pessoa é muito mais importante do que o cerimonial, do que as regras. E Jesus sempre demonstrou isso. Quando ele foi criticado por curar ao sábado, o que é que ele disse? É muito mais importante curar alguém, salvar alguém, do que cumprir um ritual. Por amor, ele não se importou de tocar, de se contaminar. Irmãos, é exatamente aquilo que Cristo fez por ti também. Mas eu não estou morto. Sim, a Bíblia diz que todos nós estávamos mortos. Todos nós éramos imundos. E Ele também veio ao nosso encontro e nos tocou. Diz a palavra de Deus em 2 Coríntios 5, 21, que Ele fez-se pecado, Ele que não tinha pecado, fez-se pecado por nós. Ou seja, tornou-se imundo por nós. Ele tomou o nosso pecado sobre Ele lá na cruz, para nos livrar do castigo do pecado. Ele fez isso por amor. Então, meus irmãos, se Ele fez isso por amor, se Ele continua a fazer e Ele não muda, Deus é amor, Deus é compaixão. Então, quando nós estamos desesperados, quando nós achamos que já não há nada a fazer, quando nós estamos tristes, vamos lembrar disto. Deus ama-me e Deus sofre com o meu sofrimento também. Não estás só, não estás esquecido, porque Deus ama-te. E diz a Bíblia que quando isto acontece, o Senhor dirige-se àquele rapaz e diz: levanta-te. E a sua voz autoritária, a sua voz de poder, ressuscitou o morto. E essa é a segunda coisa que nós temos que lembrar quando nós estamos a passar por esses momentos difíceis. A primeira é que Deus nos ama e tem compaixão de nós. A segunda é que Deus tem poder para mudar as situações. Deus é todo poderoso. Pela sua palavra Ele ordenou ao jovem para se levantar e ele levantou-se. E nós sabemos que a palavra de Deus diz lá em Efésios capítulo 3 e no versículo 20 que Ele é poderoso para fazer tudo muito mais além do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Então Ele não muda, Ele é o mesmo. Seja qual for a situação, Ele continua a ser poderoso para fazer aquilo que tu pedes, se realmente for para o teu bem, e até aquilo que tu não pedes, nem pensas. Porque Ele é poderoso para fazer muito mais além do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Ele tem poder sobre todas as coisas, porque para Ele nada é impossível, e Ele tem poder sobre a morte. É por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, no capítulo 15, ele faz aquele desafio: onde está a morte o teu aguilhão? Onde está o inferno a tua vitória? Está derrotado, porque Jesus é vitorioso sobre a morte. E é por isso que nós podemos dizer que aquele que confia no Senhor, como já citei esse versículo de Provérbios 14, 32, aquele que confia no Senhor, aquele que é justificado, justo, até na morte, tem esperança. Então, meus irmãos, duas coisas que não podemos esquecer. Deus ama-nos e tem compaixão de nós. Deus é poderoso. E, finalmente, a última, Deus tem um propósito para a tua vida. Lembra-te que nada está perdido, porque Deus tem um plano para ti. É interessante olharmos aqui e ver como o Senhor Jesus faz. Ele
manda que o rapaz se levante e diz no versículo 15 que o defunto assentou-se e começou a falar. E Jesus entregou-o à sua mãe. Ou seja, devolveu o filho, não morto, mas vivo, à sua mãe. Como que podemos dizer, Jesus estava a dizer, ainda não é o fim. Eu ainda tenho muitas coisas para ti. Ainda tenho muitas coisas para ti e para o teu filho. E eu mostrei aqui o meu amor, a minha compaixão, o meu poder, porque eu tenho um plano para a tua vida. Ainda vais viver uns anos com o teu filho, em alegria. No fundo, o que Jesus estaria a dizer a esta mulher era, eu estou-te a devolver a vida, estou-te a devolver a esperança, estou-te a entregar um futuro, a alegria. Eu acredito que Jesus não fez aquele caminho de Cafarnaum para Naim por acaso. Ele não foi naquele dia e não foi naquela hora, a hora do funeral, por acaso. Ele que é omnisciente, ele sabia o que é que iria fazer. Ele queria realmente encontrar-se com aquela viúva e queria mostrar-lhe que a sua vida não estava acabada e que a sua vida estava nas mãos de Deus e era Deus que lhe podia restituir tudo aquilo que ela tinha perdido. E fê-lo. Há um versículo em Jeremias, no profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11, que nos diz, que é o Senhor a falar, que diz, eu sei que pensamentos ou que ideias tenho para vós. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus tem um plano que é bom para a nossa vida. Por isso é que, tal como a nossa irmã Susana há pouco leu, nós sabemos que todas as coisas contribuem no seu conjunto para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo aquilo em que nós depositamos a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança, pode já ter morrido, mas o nosso Deus não morre, porque Ele é eterno, Ele é vivo e Ele pode trazer tudo aquilo que nós precisamos para cada um de nós. Então, quando acharmos que já morreu tudo, já não tenho nada, já não tenho futuro, já não tenho alegria, já não tenho esperança, acabou-se. Quando chegarmos a esse ponto, ou antes de chegarmos a esse ponto, vamos lembrar, meus irmãos, que Deus ama-te. Ele sabe o que é que tu estás a passar. Ele sabe o teu sofrimento e não é indiferente, porque Ele tem compaixão de ti. Não duvides nunca do amor de Deus. Não duvides nunca do poder de Deus, porque Ele é poderoso e é o único que pode mudar todas as situações, pode reverter tudo e devolver-te novamente tudo aquilo que tu perdeste, tudo aquilo que tu achas que já não tens, porque Ele continua a ter planos bons e grandes para a tua vida. Basta que confies nele, que entregues a tua vida a Ele e que digas, Senhor, eu de mim não posso fazer nada, mas eu sei que tu podes tudo. Toma-me nas tuas mãos. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te damos graças pelo teu amor e pelo teu cuidado. E te damos graças, Senhor, porque sabemos que tu és poderoso. E quando tudo morre e a última esperança morre, sabemos que tu continuas a operar na nossa vida. Ó Deus, que os teus filhos que estão aqui nesta manhã, que aqueles que estão e que ouviram esta palavra hoje, possam pôr os seus olhos em ti, louvar-te por aquilo que tu és, pelo teu amor, pelo teu poder, pela tua boa vontade e entregar a sua vida inteiramente nas tuas mãos, dependendo completamente de ti, porque tu, Senhor, venceste a morte e nos garantes a vitória. Louvado seja o teu nome. Amém.